Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que muitos que queiram apropriar da chave da sabedoria e não herdam o reino dos céus e ainda procuram desencaminhar a muitos. Há aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Ninguém pode receber se não lhe for concedido do céu, do alto. Mesmo porque assim o Senhor nos ensina, aqueles que estão por maldição, ainda que dizem que são autoridade, estão sobre cauda. E a cauda o Senhor os corta, porque eles estão sempre na inverdade. A palavra diz toda a autoridade é instituída por Deus, porque ele forma a luz e as trevas. Ele faz a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. Mas alguns que o rejeitam, ele mesmo os entrega no espírito do erro, para que creem nas suas mentiras e recebam as suas muitas iniquidades, aonde ele mesmo os vence pelo sopro da sua boca, aonde aqueles que seguem a verdade é a cabeça. Nós, como recebemos o poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, usando sempre a espada, empunhando a espada do Espírito, que é a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. O Senhor dele sim tem a espada de dividir a alma do Espírito, aonde quando se encerra o tempo daqueles que seguem na altivez de espírito e na arrogância que antecede a sua queda e ruína. Aqueles que acham que pedir bênção de meramente homens que não conhecem a verdade acham que são abençoados. Na verdade, se tornam filhos do diabo 2 vezes mais do que eles, porque nem mesmo seus pais terrenos, se não estiverem segundo aquele que nos tira a maldição, da qual a palavra diz: eis que coloco sobre vós a bênção e a maldição. Até mesmo aqueles que não estão sobre a bênção, ainda que seus pais terrenos estejam sobre maldição e os abençoe, estão amaldiçoados, porque só existe um que leva as maldições, levou sobre si e nos tornou bendito do Pai, que é Jesus Cristo. Aqueles que o negam, seja aqueles que depositam a fé em Moisés, naqueles que já morreram e não ressuscitou, porque há um que esteve morto, mas passou pela morte de cruz, mas o ressuscitou. Mas ainda que não creia, os incrédulos não herdarão o reino dos céus, e mesmo os mentirosos, por estar sempre colocando outro fundamento do qual ninguém pode colocar. Se alguém anunciar um evangelho diferente do que anunciamos, até mesmo o anjo do céu seja anátema. Assim a palavra. Jamais o Senhor vai colocar um membro da meretriz que não tem submissão de coração ao Senhor, ao seu corpo. Por isso o Senhor é aquele que nos diz: o que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos. Ele me mostra grandes vendavais, muitas enchentes, carros rodando, aonde o Senhor me mostra muitas casas destelhadas, grandes tempestades, vendavais sobre toda a terra. Assim, todo aquele que segue na sua arrogância segue o Senhor a rir de vós com desprezo. Haverá tsunamis,
haverá em algumas localidades do mundo uma quantidade de gelo nunca visto antes acumulada. O normal de se ver geralmente é os telhados cheios, mas o Senhor me mostrava as casas entupidas e só dava para ver o formato do telhado. Neve a cerca de 3 metros de altura do chão, engolindo as casas. Haverá também grandes vulcões em erupções, vulcões até mesmo que estão inativos, adormecidos, haverá erupção. Grandes ciclones e vendavais, de norte a sul, de leste a oeste, em todo o mundo. Nenhum dos continentes escaparão daquilo que está por vir. Grandes abalos nas economias, aqueles que consideram potências, segundo as suas bolsas de valores, vão despencar da noite para o dia. Correria do povo entrando nos mercados e esvaziando as prateleiras, porque estão acostumados a estocar o alimento que perece, e assim procederão. Mas para aqueles que nele depositam a confiança, a palavra diz: nenhum de vós se perderá, porque nem mesmo a morte nos aparta de Cristo. Muitos funerais, quedas de aeronaves, haverá muitas quedas de aeronaves, muitos suicídios daqueles que, na verdade, têm aquilo que é elevado entre eles, e quando ver as suas riquezas escorregando saindo da sua mão, derretendo como cera, não suportarão viver na pobreza e na miséria. Assim nos diz o Senhor. As sinagogas de Satanás serão destruídas, tanto aqueles que se julgam ser templos, que falam em Deus, mas na verdade estão segundo o pai da mentira, tanto templos sendo arruinados, destruídos, feitos por mãos humanas, como aqueles que se tornaram um ídolo. Grande ruína e destruição sobre toda a terra. As festanças que promovem serão transformadas em choro, porque haverá em meio às multidões, haverá mortes súbitas, haverá muitos mortes com violências, algumas pessoas esfaqueadas. Grandes tragédias estão por vir, não há paz, assim como aqueles que estão sempre na guerra, não há paz para estes, uma vez que não se alcança aquele que é o apaziguador. Assim vos diz o Senhor.